Após a demissão no UOL, a análise do jornalista Jamil Chad no ICL Notícias aponta que o mundo não se importa com Bolsonaro, mas sim com Trump, presidente dos Estados Unidos da América. A visão de Chad é ácida e foi interpretada como uma resposta à saída do canal por alguns internautas. Mas será? Vou perguntar aqui para Daiane Oliveira, do Plantão do Meteoro. Dai, já tinha uma possível mensagem, vamos colocar assim, porque a gente não tem confirmação de nada, naquele a democracia não pode ser calada, como é que é? A democracia que ele falou? Eu não lembro exatamente, mas a gente vai mostrar esse trecho também, Sophie. Ele fala, né, sobre o silêncio, que a democracia não pode ser silenciada, não é feita com silêncio, né? E a gente vai ter também uma análise do Jamil agora, que é uma análise que ele vai trazer, basicamente, que o Donald Trump é que, de fato, o mundo inteiro tem interesse em saber quem é, olhar, e o Bolsonaro não é nada, é um aliado, e que, assim, vamos e convenhamos, a gente até já sabia disso, mas o jeito que o Jamil traz fez com que várias pessoas fizessem um questionamento. Olha, será que é por isso que o UOL resolveu encerrar o contrato com o Jamil? Porque não tem interesse em estabelecer esse tipo de comentário dentro sua editoria. Eu vou falar uma coisa que eu não falei no corte ontem, né? A gente ainda tem no UOL, inclusive, pessoas bem conservadoras e pessoas como Josias de Souza. E por que eu estou dizendo isso? Porque daria para você ter opiniões distintas e diversas ali. Ponto. E o Jamil, eu vou te pedir, Sophie, para trazer o que ele falou no ICL, depois dessa demissão do UOL, para a gente analisar o olhar que ele tem em relação ao Bolsonaro, lembrando que ele foi demitido do UOL logo no dia seguinte à prisão do Bolsonaro, sem que ele conseguisse fazer alguma análise dentro daquele outro espaço. Então, isso foi feito no ICL. Vamos lá, Sophie. Jamil, a gente pode dizer que é uma lição para todo mundo? Sem dúvida nenhuma. De fato, essa é a notícia. Não é Jair Bolsonaro a notícia. A notícia é, em primeiro lugar, uma resposta de uma democracia diante de uma ameaça autoritária, de uma ameaça de um golpe de Estado. E uma outra, eu diria até um corolário, basicamente, dessa notícia é a questão de Donald Trump. Funciona ou não funciona ser aliado de Donald Trump? É suficiente ser aliado de Trump para ser salvo ou não? Então, uma parte do interesse internacional tem uma relação não com o Brasil, mas com, basicamente, a influência de Donald Trump no mundo. Então, você tem aí, por exemplo, no Guardian, que vocês trouxeram, foi a notícia, para vocês terem uma ideia, ontem, foi a quinta notícia mais lida do jornal britânico. Ou seja, nós estamos falando aqui, obviamente, de um assunto que supostamente não tem nenhuma relação com o público britânico, mas tem. Né? Tem não por conta, insisto, de Jair Bolsonaro, e sim por conta, claro, da extrema-direita. Também o El País, muito interessante, dizendo o seguinte: a formidável pressão de Donald Trump não conseguiu salvar nem seu aliado, nem impedir que ele prestasse contas por tentar subverter a ordem constitucional do El País, na Espanha. Então, claro, essa é a repercussão internacional, uma repercussão internacional, insisto, que não está baseada na figura de Jair Bolsonaro, mas no que ele representa. Pois é, Sophie. Ou seja, o Jamil trouxe uma coisa que é interessante para a gente. Um Bolsonaro é insignificante para o mundo. A gente já sabia disso. Mas é um olhar que poucas pessoas tinham interesse, de fato, em adaptar, até porque e aí, colocando como ponto de vista que a direita, a extrema-direita, não tem ainda um representante, está buscando aí essa representação, alguém vai ficar com o espólio do Bolsonaro, é interessante mostrar que o Bolsonaro, que a direita, ainda teria uma força, um aspecto político ao redor do mundo. E o que o Jamil traz é, olha, o Bolsonaro é uma figura irrelevante no cenário do jogo aqui de xadrez mundial. Qualquer pessoa que esteja aí nesse cenário, o que importa para o mundo é quem vai governar, quem vai dar as ordens, que tem a caneta na mão,
E se for Bolsonaro ou Lula, pouquíssimo importa de forma geral para a imprensa internacional. Eu vou repetir uma coisa: tem gente que não consegue compreender uma coisa, Sophie, que é a insignificância de determinados políticos brasileiros. E o Bolsonaro é essa figura insignificante. Inclusive, eu vou te pedir para trazer a matéria do BBC News, por gentileza. Que a BBC fez uma análise de que Trump não tem problema em descartar aliados. Foi o que um pesquisador americano, nesse caso estadunidense, né, fala sobre essa relação com Bolsonaro. E essa análise vai ser feita justamente por essa ótica, que o Bolsonaro, após a prisão do Bolsonaro, que um pouco influenciou em relação a Donald Trump, ele simplesmente reduziu as tarifas que foram impostas ao Brasil, porque o mercado interno exigia. Bolsonaro e Trump nunca esteve segurando a mão do Bolsonaro, a ideia de soltar a mão de ninguém, isso não funciona para a extrema-direita, interessante isso. O Christopher Sabatini, o professor estadunidense e pesquisador sênior do Programa de América Latina, Estados Unidos e Américas, da Chatham House, ele faz, né, uma análise de que o Trump é um pensador político muito pragmático e de longo prazo, direcionar toda a sua agenda política e de políticas públicas para o Brasil, para um presidente que agiu de forma realmente repreensível, que é o caso como fez Bolsonaro. Eu acho que é uma aposta arriscada, foi o que o especialista falou para a BBC, e é o que o mundo repercute. A gente vai ter várias matérias como o New York Times, apontando que o Trump não se mobilizou, que o Brasil mostrou, inclusive para os Estados Unidos, que na queda de braço conseguiu sair vitorioso, não só pelas tarifas, mas porque, de fato, não se importou com o Trump tentando mexer na nossa soberania, e que bom. E sabe quem sai vitorioso diante disso tudo, Sophie? O Lula. O Lula, além de ganhar mais pontos, ganhou na estratégia que foi posta e mostrou que a gente não pode continuar com a ideia de viralatismo, com a ideia de depender de uma nação apenas, como os Estados Unidos, sobretudo quando tem um líder que é da linha do neofascismo, que é na linha do totalitarismo, que é um homem violento, como é o Donald Trump, que vem de uma escola de violências e segue aí essa ideia de síndrome do louco, de tentar criar pânico em tudo, e o Brasil não abaixou a cabeça. E, sinceramente, eu acho que 2026 vai ser um ano bem complicado no cenário da política na mídia hegemônica, porque a neutralidade ela não existe, Sophie. A gente sabe disso. E quanto mais a mídia, de certa forma, tentar colocar essa ideia de neutralidade, mais ela vai vender uma ideia de que existe lado A e B, sendo que existem vários outros fatores para a gente escolher a defesa da democracia. E a gente percebe que já vem sendo construído possíveis sucessores para ganhar esses títulos do Bolsonaro, que não são nem um pouco positivos, são iguais ou até piores, porque às vezes consegue até articular um pensamento de forma de forma a vender melhor uma ideia do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não conseguia fazer isso. Então, são perigosos, a gente precisa ter cuidado, sobretudo com a mídia hegemônica, Sophie. Pois é, Dai. Eu acho que o analista ali, entrevistado pela BBC, o Christopher Sabatini, eu acho que ele superestimou um pouco o Trump. Chamar ele de pensamento pragmático de longo prazo depois das cagadas que ele fez com aquelas tarifas, não me parece. Ele me parece bem ideológico, bem de lua. A tua teoria do louco, pra mim, encaixa muito melhor. Agora, uma coisa que eu acho que dá pra gente dizer do comportamento do Trump é que ele gosta de homens fortes. E eu sei, ativei a quinta série, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Você percebe que ele tem essa coisa de admirar pessoas fortes, mesmo quando essas pessoas ideologicamente são, ou mesmo pragmaticamente, se colocam contra ele, como o Putin, que no tabuleiro da política internacional se coloca contra o Trump. Ou o Lula, que é uma pessoa muito mais forte do que Bolsonaro. E desde que foi colocado nessa posição que o Bolsonaro está hoje, que é essa posição de
primeiro de suspeito, depois de réu, depois de condenado, tudo que o Bolsonaro faz é se colocar na posição de fraco, de tadinho, de tem dó de mim. A estratégia dele é a estratégia de ai, mas olha, eu sou só um senhorzinho que tá com constipação e com soluço. Você acha que o Trump, que é um cara que gosta de pessoas fortes, vai gostar disso? Trump gosta de pessoas fortes a ponto de admirar mais quem se opõe a ele do que o dos próprios aliados. E daí que ele ferra o Milley, tirando, por exemplo, aqueles empréstimos que tinham sido prometidos para ele. Aí que ele ferra o Bolsonaro. Então, eu concordo que o final, sabe, o resultado final, eu concordo ali com o Sabatini, quando ele diz que, olha, Trump não vai arriscar no Bolsonaro. Só discordo que isso seja por inteligência. Isso é só por fetiche? Enfim. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.